Meus irmãos, muito boa noite. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe mais uma vez, para que possamos abeberarmos na fonte inexcedível do seu amor, das suas lições, das quais, por certo, todos somos carentes, necessitados. A cólera, como vocês já viram, é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita, ela é um complexo de conhecimentos no qual estão entrelaçados de maneira uniforme e monoliticamente encaixados a ciência de observação, que leva Allan Kardec a buscar os conhecimentos que vão alicerçar o livro base, o livro dos Espíritos. É também uma filosofia espiritualista e não otimista, uma filosofia que eu diria não otimista, mas realista, e ao mesmo tempo tem conotações e desdobramentos éticos morais. Portanto, a doutrina espírita é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. Eu me lembro no passado, quando tomei contato com a doutrina espírita e com essas três vertentes do conhecimento espírita, que eu, preso ao pensamento cartesiano, aquele pensamento que René Descartes institui lá no século XVI, que divide as coisas em partes para torná-las didaticamente mais compreensíveis, e que nos induz de maneira muito persistente a dividir as coisas e a fazer compartimentos estanques, de tal sorte que no passado, hoje felizmente já não mais, se dizia assim, que uma ciência ou uma vertente do conhecimento das artes, das exatas, da área da biologia ou da área das ciências humanas não se comunicavam. Então, quem era sociólogo estudava sociologia, quem era antropólogo, antropologia, e esses, como eram muito assim parceiros, ainda se encontravam. Mas se entrava um médico ou um engenheiro ou um advogado na conversa, o outro já dizia assim, não, você é da outra área, você não entende disso. E esse pensamento cartesiano, tomando conta da nossa mente, me fazia ter dificuldade de compreender como é que uma coisa podia ser ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião. E um companheiro nosso da Bahia, cujo sobrenome é Peixinho, eu costumo dizer que ele é o Peixão, porque ele é uma cabeça privilegiada. Mas ele é médico, professor de medicina na Bahia, é filósofo e é também psicólogo. E ele costuma falar, quando ele fala de espiritismo, ele diz assim, as pessoas de fora do espiritismo dizem assim, afinal, o que é o espiritismo? É filosofia? É ciência ou é religião? E quando a gente começa a explicar que ele é muito mais do que isso, do que essas três vertentes, porque é uma síntese de todo o conhecimento universal que a humanidade foi adquirindo, as pessoas dizem assim, bom, não dá para entender isso, é um ornitorrinco, aquele bicho que tem tromba de elefante, pata asa de pato, quer dizer, mas absolutamente não.
E agora o avançar do conhecimento, bem na atualidade, vem nos trazendo exatamente essa ideia de que as vertentes do conhecimento começam a se encontrar. Então hoje o meu filho se queixava de manhã, ele está fazendo vestibular, e ele dizia assim: pois é, o professor que está dando aula de biologia, ele fala nos termos que eu não consigo compreender. Eu falei assim: é porque você vai estar estudando, você está se preparando para fazer engenharia mecânica, possivelmente. Não, mas eu sempre gostei de biologia. Mas ele é biomédico. Então, a biomedicina é um negócio tão complicado, entra em tantos aspectos, ele traz os termos da biomedicina para dar a aula de biologia no pré-vestibular. E aí eles estão se queixando, porque esses meninos, infelizmente, ainda estão subordinados a esse pensamento que divide as coisas, que separa o conhecimento. E é exatamente isso que a gente precisa superar para poder compreender. E é este o motivo pelo qual, no nosso meio espírita, ainda vamos encontrar espíritas religiosos, espíritas científicos, espíritas filosóficos, e eu digo assim: não, mas a religião não pode ser levada no espiritismo porque a academia não aceita. Nós queremos que o espiritismo vá para a academia, então precisamos banir a religião para que a academia aceite o espiritismo. E eu costumo dizer assim: não, nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos é que a academia se torne mais aberta e aceite os conceitos metafísicos com a elegância que eles têm, para que possa, assim, também abeberar-se do conhecimento da doutrina espírita, que é, ao mesmo tempo, essas três coisas. Não há como separar, porque se nós separamos, tiramos uma parte qualquer, vamos estudar só a filosofia espírita, aí você, mas a filosofia espírita não é aceita pela academia de filosofia. Eu falei: e daí? Qual é o problema? Porque a filosofia espírita é uma filosofia diferente, porque é uma filosofia que não tem sistema. E as filosofias, em geral, estão presas a um determinado sistema. E o indivíduo diz assim: não, mas esse sistema aqui é a filosofia de Heidegger. Não, esse sistema aqui é uma filosofia platônica, ou é de sartriana. E por aí vai criando as escolas. Eu nunca me esqueço, quando eu li um livro de psicologia, de um livro fantástico que vocês devem ler quando puderem, que chama-se O Câncer como Ponto de Mutação, de um psicólogo inglês, que começa a tratar câncer fora de possibilidade terapêutica através das técnicas da psicologia, e começa a dar sobrevida para aquelas pessoas que estavam condenadas, que iam desencarnar pelos cânones médicos, não é? Aquelas previsões médicas das quais eu tenho muito medo, porque eu sempre digo assim: eu não faço. Quando o cliente chega para mim: doutor, quanto tempo meu pai vai durar? Porque ele quer herdar, né? Quer saber quanto tempo ele vai se preparar para herdar, né? Aí diz assim: meu filho, eu não faço esse prognóstico, porque todos os meus colegas que fizeram prognóstico dos doentes morreram antes. E como eu não tenho nenhuma pressa, eu prefiro não fazer prognóstico. Então, essa visão distorcida de que nós somos ou isto ou aquilo, tem que acabar. Nós estamos na época do pensamento sistêmico. O cartesianismo cumpriu a sua missão, a sua ação, e deu um avanço muito grande, porque permitiu à ciência fazer suas pesquisas, fazer os seus avanços, sem ser barrada pela religião.
Descartes separa e diz assim, não, a religião está para cá está a ciência, cada um segue o seu caminho. E isso permitiu a ciência avançar, porque era proibido até dissecar cadáveres, porque era considerado pecado capital. As pessoas eram submetidas até a Inquisição, se fossem descobertas fazendo de vivisecação ou dissecação de cadáveres. E outras pesquisas que não podiam ser feitas, que a religião não permitia. No momento que Descartes faz essa separação, isso permitiu separar o corpo do espírito, permitiu o avanço. Mas já cumpriu a sua função. Agora está na hora da gente juntar tudo de novo. Reunir. E o espiritismo vem na época própria, que foi naquela época, naquele bojo, não é, das ideias libertárias, do enciclopedismo francês, trazer esse princípio, essa ideia da junção de aparentemente vertentes do conhecimento tão díspares. Por que eu fiz essa introdução? Porque eu vou falar da cólera e vou abordá-la pelo aspecto filosófico, pelo aspecto científico e pelo aspecto religioso. Porque não tem como separar um do outro. É tudo junto. Então nós vamos ver que, do ponto de vista da religião, nós vamos encontrar lá na Epístola Universal de Tiago, que aliás é uma referência de um dos livros que Emmanuel escreve, de uma das páginas de um dos livros que Emmanuel escreve, nos famosos livros das páginas, como nós temos os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Num desses livros, eu agora não identificaria em qual, que ele traz exatamente esse trecho da Epístola Universal de Tiago 1,19, que diz: já o sabeis, meus caríssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir. Como é difícil ouvir, não é? Geralmente a gente fala junto com o outro, todo mundo fala junto, porque não quer ouvir o seu interlocutor, né? E vocês já viram festa, como é que é, a barulheira que tem, a música alta, aquilo é para ninguém poder ouvir, porque a pessoa chega ali, tem um tempinho, aí vai começar a contar assim, eu estou passando por uma dificuldade, o outro não quer saber disso, ele vai para ali para festejar, para ficar alegre. Se o outro começar a contar as desditas dele, ele começa a ficar triste, aí começa a querer chorar. Então bota o barulho bem alto, assim ninguém ouve ninguém, todo mundo se alucina, e por isso que tem barulho alto nas festas, para ninguém ouvir. Então ele fala que devemos ser prontos para ouvir, porém tardo para falar. Vocês lembram de Jesus? Jesus nunca respondia de pronto, ele meditava. Quem lê o livro Boa Nova do irmão X, vai ver que diz assim: e Jesus ouviu a pergunta, parou, meditou, e aí é que vai responder. Nunca respondia de pronto, né? Pronto para ouvir, tardo para falar e tardo para se irar. Quando ele fala irar, assim, mas não é cólera. Pois é, a cólera hoje também é chamada de ira. Ira e cólera é a mesma coisa. Só não é na linguagem dos jovens, não é? Porque o camarada chega e diz assim: você já viu aquela camisa irada? Não é? Quer dizer, mas não tem nada a ver com a ira, não. Quer dizer, é uma coisa simpática, bonita, né? Cheia de cores. Mas isso é a linguagem dos jovens, né? Então, tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. E o que será a justiça de Deus? A justiça de Deus é a lei natural, é a lei do próprio Senhor. E os espíritos disseram a Allan Kardec, quando ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Se a gente fizer um estudo do livro da Bíblia, e a gente começa lá no Gênesis, a gente vai ver que os princípios da doutrina espírita já estão lá. Mas sim, é preciso a chave para abrir essa porta, que é Kardec, que é a doutrina espírita.
Então nós vamos ver que lá na criação do mundo, Deus cria o universo em 6 dias. No 6º dia cria o homem. E diz assim, cria o homem, dizendo que ele estava sendo criado a nossa imagem e semelhança. Ora, nossa ali não era a figura de linguagem, era nossa mesmo, porque eram vários, era o Elohim, eram vários deuses, eram vários espíritos elevados, engenheiros siderais, que estavam construindo o universo por ordem de Deus, né? Então, cria macho e fêmea, os criamos. Ora, macho e fêmea na mesma criatura, ou seja, hermafrodita. Porque o princípio espiritual feminino e o princípio espiritual masculino estavam já na criatura, em espírito, porque essa criação, essa primeira criação, porque depois vai ter outra. Deus cria o homem 2 vezes. Quando eu falo isso com alguém que é de uma conotação religiosa mais radical e menos esclarecida nesse aspecto, diz assim, mas Deus criou 2 vezes. Será que ele esqueceu? Já tinha criado e criou de novo? Porque não tinha o Jardim do Éden ainda. O Jardim do Éden vai ser criado depois. Não tinha o verde, porque não tinha chovido, conforme está escrito lá. Quando depois que vem a chuva é que vem o verde. E aí o Jardim das Delícias é criado, e Deus pega o barro e cria o Adão. E só para aquele princípio que ele criou lá no 6º dia, o princípio espiritual, nas ventas do Adão, do princípio material. E aí criou o ser completo, não é? Ainda com as 2 partes, ainda hermafrodita. Mas Deus viu que o Adão estava sozinho e disse assim, vamos tirar uma parte, não tem nada de costela não, esse negócio de costela, isso foi para desagradar as mulheres, diz que costela é carne de segunda, e diz que a mulher foi tirada da costela, isso é implicância de machismo, tá? Não é verdade. A Bíblia não fala em costela, fala parte, porque, por exemplo, em francês, parte é côté, e é costela também, mas não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, tá? Então isso é maldade com as moças. Então Deus tira aquela parte, separa a parte. E nós vamos ver depois na Escritura, lá na frente, que o homem só será pleno quando ele encontrar essa parte nele próprio. Por isso que o homem e a mulher vivem se procurando, que são as 2 partes que são da mesma origem e que precisam se encontrar pelo amor. E tudo no universo é o amor. Vocês veem que a manifestação do amor está no ser mineral. Vocês têm ideia? Olha só que coisa fantástica. Por que vocês acham que o cloro se reúne com o sódio de uma maneira tão fantástica e transforma-se em sal de cozinha? Já pensaram nisso? A lei da afinidade dos minerais é o amor de Deus já se manifestando ali. E o sal é uma coisa tão preciosa e dá uma lição tão grande para nós, que quando ele está sal, aquele pozinho maravilhoso que a gente, né, bota na comida quando está meio sem sal, assim, está em soça, quer dizer, está sem sal. Né, não está, meu pai dizia assim, está desenxabida, quer dizer, não sabe bem, né, não tem sabedoria, falta sabor, porque sabedoria também vem de sabor. E aí você bota o sal. Mas quando bota o sal e que ele se manifesta no sabor da comida, ele some, ele desaparece. É uma grande lição para nós. Nós, para podermos efetuar a nossa ação, temos que desaparecer. Temos que diluir, sair de cena, sair da evidência, como o sal está ali, né? Enquanto está no saleiro, está em evidência, mas não tem efeito ainda. Só vai fazer efeito depois que ele é diluído na comida e desaparece para dar sabor às coisas. Então, a ideia da lei de justiça de Deus, para ser cumprida, que é a lei que está na consciência, é a lei do amor.
Essa é a síntese, porque a síntese da doutrina de Jesus toda inteira, como diz o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, a lei do amor, tudo é o amor, e é no amor que a justiça de Deus se faz plena, e a ira, a cólera, não coopera para que isso se dê. Então, esse aspecto, um aspecto religioso, nós vamos ver que a doutrina espírita, em vários momentos, vocês viram aqui a leitura de abertura, e vamos ver que livros do Rodolfo Calegares, de 1993, Páginas de Espiritismo Cristão, e também o livro Sermão do Monte, de 88, o Rodolfo Calegares vai falar da cólera, dizendo que ela é a filha do orgulho, baseado, naturalmente, como foi a abertura da lição aqui, na página lá do capítulo 9, não é? No item 4, 9 e 10, que vai falar da cólera de maneira bastante judiciosa. Nós vamos ver que nesse capítulo, nós vamos encontrar ainda o espírito Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, dizer que o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então, querendo dizer com isso que a cólera é do espírito. Mas ele vai dizer mais adiante que o ser bilioso, como era chamado naquela época, a pessoa que tinha muita bilis, então era o nervosinho, né? Aquelas classificações antigas que são hoje totalmente superadas, ele debitava a essa condição física o seu mau humor. Eu já falei para vocês aqui que não existe mau humor, né? Existe falta de humor. Ou se tem humor ou não tem. Porque não falta, não é mau humor, não existe humor mau. O humor é sempre bom, né? A pessoa humorada, que está sempre alegre, feliz, a pessoa que crê em Deus, que crê na vida futura, como o Espiritismo nos leciona, é uma pessoa bem-humorada, está sempre tranquila, feliz. E qual é a hora que a gente fica irado, que a gente vai ter o gatilho da violência, como está lá na Seara dos Médios, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel? Quando é que a gente, aqui, para nós aqui, né, é no trânsito, não é? Quando a gente entra no trânsito e o trânsito não anda e alguém faz uma barbeiragem, fecha a gente fica com a cólera, acende. E o que será essa cólera? Do ponto de vista científico, do ponto de vista filosófico, o que será isso? Nós vamos ver isso adiante. Então, aí está a doutrina espírita dando essa contribuição. A cólera na filosofia, há um grande filósofo nascido no 4º ano antes de Cristo, na cidade de Córdoba, na Espanha, que vai depois ser senador romano e vai ter a possibilidade de ser o preceptor de um filho do imperador Cláudio, que era um imperador de muitos maus hábitos, mas que deu ao seu filho um excelente preceptor. E esse rapaz, a quem ele vai orientar, que tinha 12 anos, era um menino de 12 anos, e vai se tornar imperador aos 17. Vocês vão ver já quem era. Era uma pessoa de um gênio irascível, uma pessoa colérica, a tal ponto que Sêneca, que vai ser o preceptor dele, né, ele vai dizer que as pessoas ficam coléricas porque elas acham que tudo tem que ser do jeito delas. Ele conta, inclusive, nos seus livros, um caso de um funcionário do governo romano que deu uma grande festa e aí entregou uns copos de cristal, né, que eram naquele tempo muito raros, para um escravo tomar conta da bandeja.
E o homem tropeçou e os copos caíram no chão e se quebraram. Ele ficou tão irado, esse homem, tão colérico, que pegou o escravo e atirou o homem num poço onde estava cheio de lampreias, que acabam devorando o pobre do homem vivo. Uma coisa bárbara. Então, o Sêneca vai dizer que esse homem, certamente, ele acreditava no seu imaginário que copos não se quebram. Prestem atenção nisso. É uma maneira filosófica de ver. Quer dizer, copos nunca se quebram. Porque como que aquele homem teve a ousadia de deixar os copos quebrarem? Porque, então ele vai dizer, Sêneca vai dizer, que ao contrário do que se diz no dia a dia, pensar positivo que tudo vai dar certo, talvez não seja bom. Isso do ponto de vista filosófico. Se você toma eu vou mostrar um caso daqui a pouco, as coisas podem dar certo, seria bom que acontecesse sempre tudo certinho. Mas no mundo em que vivemos, muitas coisas têm muita chance de dar errado. Porque é assim. Você toma uma condução com uma hora marcada, enguiça a condução não chega, não é? O trânsito está caótico, você não consegue passar. Você tem que sempre levar em consideração esses aspectos, porque senão você começa a ficar com raiva. E as pessoas geralmente no trânsito ficam iradas, coléricas, porque estão sempre atrasadas. A pessoa fica, espera faltando 10 minutos para a hora que tem que sair, aí ele sai correndo, aí o ônibus não chega, aí ele começa a dar burro, dar soco no ponto de ônibus, a falar mal da empresa, a falar mal do motorista, falar mal do governo, a falar mal de todo mundo, reclamando colericamente. Quando esse fato é um fato do cotidiano. Todo dia o trânsito está caótico, todo dia tem problema. Então isso é uma visão filosófica de ver, e há umas experiências feitas pelo André Breton, que é um filósofo francês, com algumas pessoas, em que ele dá para elas uma proposta de, durante uma semana, dizer assim: bom, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir chegar, eu acho que vou para o médico, vai pedir uma tomografia computadorizada, acho que eu vou achar um tumor na minha cabeça. Ele diz assim: melhor pensar assim, porque chegar lá não deu nada. Ai, que alívio. Não é? Então, tem até uma história que diz que um camarada, ele andava a comprar o sapato sempre um ponto menor. Mas assim, passava o dia inteiro com aquele sapato apertado no pé. Mas por que você faz isso, rapaz? Só para chegar em casa e tirar o sapato. Eu digo assim: ai, que alívio. Né? Quer dizer, são coisas, são manias, né? Mas, então, nós vivemos num mundo onde as coisas podem dar errado, e nem tudo depende de nós. Então vamos ver um exemplo aqui. Né? Bom, antes de ver o exemplo, está aí a figura do Sêneca. E agora eu vou mostrar quem era o homem que ele educou, o Nero, né? Que acaba depois levando-o à morte também. Né? E o Nero não foi pior graças a Sêneca. Porque Sêneca refreou muito e orientou muito o gênio, vamos dizer assim, totalmente espaventoso do Nero, um gênio terrível, maldoso mesmo, que ele tinha. Então, se você tem dentista às 10 horas e sai de casa às 9, muitas coisas podem acontecer que fazem você se atrasar. O ônibus pode sofrer um acidente, furar o pneu, o motorista ter um infarto, ou mesmo você, que você vai de carro, seu carro pode ter uma falha mecânica. Ué, tudo isso é coisa do cotidiano, gente. Tudo isso pode acontecer. Não é? Então, o seu carro pode falhar, pode enguiçar, você tem um acidente, um mal súbito. Dessa forma, se você pensar que tudo pode dar errado, se as coisas derem errado, você já está preparado. Bom, bem que eu pensei que isso ia dar tudo errado. Né? Aí você não fica irritado. Você já sabia que ia dar errado mesmo, já pensou aquilo, tudo bem. Isso é uma maneira filosófica de ver. Então, não é para a gente aplicar isso no dia a dia, mas a gente pode pensar filosoficamente sobre isso. É uma forma da filosofia. E o Sêneca tem um livro que ele escreveu sobre a ira.
sobre a cólera. Por que ele escreveu esse livro? Porque ele convivia diariamente com aquilo, inclusive no trabalho que ele fazia com o Nero. Era um dos poucos filósofos que se debruçou sobre esse tema, escrevendo sobre ele. Então, e se der tudo certo? Aí você fica feliz, deu tudo certo, que bom, né? Não se trata de ser pessimista, mas de ser realista. O que você acha da ideia de Sêneca? É para vocês pensarem. Porque filosofia não é para a gente impor para ninguém, é para a gente pensar. A grande virtude da filosofia é nos remeter a pensar, a refletir, a raciocinar, não fazer as coisas sem pensar. E nós vamos ver que a ciência vai nos levar a ver que isso é verdade. Eu já mostrei esse slide aqui. Então, nós vamos ver que o cérebro dividido em 3 partes, há uma parte superior, que é o córtex cerebral, que é essa parte aqui mais... Peraí, fiz uma bobagem aqui. Desculpem, eu estou com o meu aparelho aqui. Bom, nós vamos ver que essa parte cortical, a parte superior, ela inibe as partes que estão para baixo, chamados núcleos da base. Então, as partes instintivas, o cérebro primitivo, que é o arqueopáleo, que é o centro da autopreservação, e o agressivo, que é estimulado pelo processo na hora que a gente fica com raiva, com a cólera, a ira, não é? Mas, na realidade, a cólera ela é um processo que se faz basicamente por inibição desse centro superior, que inibe os que estão para baixo, mas se ele ficar inibido por alguma ação, ele libera os que estão para baixo dele. Então, logo abaixo dele, nós temos o cérebro intermediário, que é o paleopálium, que é o sistema límbico, que é a área das emoções. Se a pessoa se deixa levar pela emoção, e aí a emoção produz neuropeptídeos, que vão ativar determinadas substâncias e órgãos receptores em outros locais, especialmente na suprarrenal, aonde nós temos um centro, na glândula suprarrenal, na sua parte mais íntima, né, na sua parte mais, na sua medula, lá na sua intimidade, que produz os neurohormônios adrenérgicos, sendo o principal deles a adrenalina. A suprarrenal é um nervo simpático que perdeu a sua terminação. Todo nervo do sistema autônomo tem uma fibra pré-ganglionar, o gânglio e uma fibra pós-ganglionar. Mas no caso aqui, essa parte pós-ganglionar se perdeu. Ficou só a pré-ganglionar e o gânglio, que é a própria glândula. E ela produz diretamente adrenalina, noradrenalina e serotonina. Essas substâncias, elas fazem vasodilatação, fazem vasoconstrição periférica, fazem aceleração do coração, faz bater mais rápido, fazem a pressão arterial subir, aumenta a erição dos pelos, aumenta a sudorese periférica. É uma alteração importante física que pode ser medida através do exame físico. E essas substâncias produzidas, elas são produzidas a partir da emoção, que é mediada pelo centro intermediário, o sistema límbico. E por que esse sistema límbico fica liberado? Porque a área que o inibe é a parte cortical, ou seja, a parte superior, lá em cima, né? Essa parte que está aqui, ó, essa parte que é o racional, o cérebro racional, o neocórtex, a parte das ações intelectuais. Por isso que o Tiago diz lá, a gente deve ser tardo para falar. Deve ser tardo, espera um pouco, não reage, pensa um pouco, dá uma chance. Nós somos seres. O ser humano, muitas vezes, uma vez perguntei para uma turma, assim, o que é que separa o homem dos animais?
Aí a pessoa disse, porque nós falamos. Eu falei assim, não, papagaio também fala e não é homem. Não, não é porque falamos. Por que será? Então assim, nós somos seres que somos seres morais. Essa é a diferença. Nós temos o senso moral. O senso moral é que distingue o homem dos animais. E o moral deve ser comandado pelo racional, pelo lado racional. Mas a parte racional, ela necessita de um tempo para ser ativada. Se a gente deixar que a coisa flua de maneira automática, nós vamos ser comandados, não é nem pela parte intermediária, lá pelo límbico, nós vamos ser mandados pelo arqueopalion. E aí a pessoa diz assim, derramou adrenalina, eu perdi o controle e saí batendo, e até mata alguém. Vocês viram aquela cena terrível lá em Londres, do homem que esfaqueou e com cutelo e matou? Eu até queria trazer aquela imagem, mas eu falei assim, não vou levar isso lá para o centro não, porque isso não vale a pena. Mas quando eu vi a imagem de novo, eu tive a intuição de levar. Eu falei assim, não, essa imagem eu não vou levar. Mas aquilo é uma coisa horrível, gente. Aquilo é exatamente aquele sistema primitivo, né, arqueopalion, completamente reptiliano, que vai atuar e vai produzir a cólera. Nós não podemos mais, não temos mais o direito, conhecendo o que conhecemos, de nos permitir deixar que essa região nos domine a vida. Então, vocês vejam o seguinte, eu falei da parte da religião, falei da filosofia, e agora estamos na ciência. Isso é a doutrina espírita, meus irmãos. A doutrina espírita é a reunião do conhecimento esparso que existe em todo o universo, que Kardec teve o trabalho de reunir na codificação. Isso é a doutrina espírita. Agora, em filosofia, existe um filósofo chamado Hegel, que ele criou uma coisa muito interessante. Ele criou a tese, que é o argumento, criou a antítese, ou a antitese, que é o contrário daquilo, e criou uma ideia de que, juntando essas duas partes, você forma a síntese, né? Esse é o conceito hegeliano do conhecimento. A doutrina espírita é uma doutrina em que esse princípio hegeliano é fundamental. Nós temos teses, vocês pegam a Kardec, leiam lá, por exemplo, no livro no Céu e Inferno, por exemplo, né, a introdução, ele vai dar os argumentos contrários todos, e ele apresenta a tese espírita, pega as antíteses, todos os que combateram, e faz aquela síntese maravilhosa. Por isso Kardec era o Kardec, né? Aquela coisa fantástica. Então, e a síntese de tudo isso que eu falei está aqui, ó, olha só, em Jesus. Porque Jesus vem pregar a mansidão, a pureza de coração, o jugo suave e o fardo leve. Essa proposição de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, agora vão dizer também que eu sou evangélico, porque eu venho para cá e começo a dizer que já houve aqui, já foi uma acusação aqui, que a gente está muito evangélico aqui, já tem até pastor aqui no nosso grupo, né? Que maravilha, que bom que nós vamos nos aproximar dos nossos irmãos, que tão bela tarefa de desempenho na vida, que beleza. Então, Jesus vai dar o caminho, que é o caminho da saúde. Porque a saúde, meus irmãos, é composta basicamente pelo processo de salvação. Aí assim, vocês estão fazendo religião salvacionista. Ué, e salvação, o que é salvação, gente? Salvação é o conhecimento da verdade. Salvação é o conhecimento. Onde está a verdade? Primeiro está dentro da gente mesmo. Por isso que na pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho recomenda
que nós devemos conhecermos a nós próprios para vencermos as nossas dificuldades. É o autoconhecimento, porque à medida que a gente vai se autoconhecendo, nós vamos dominando esses impulsos negativos e vamos aplicando a lição de Jesus, que vai nos remeter a buscar o jugo suave. Por quê? Porque praticar a lei de Deus, praticar a lei do Cristo, a lei do amor, é muito suave. O que é mais suave do que o amor, meus irmãos? Do que a compreensão, do que a paz, do que o entendimento, do que a fraternidade? O que é mais saudável? É tão bom que a gente está no trânsito e uma pessoa faz uma maldade com a gente, né? Coloca a gente numa situação difícil e diz assim: vai, meu irmão, em paz, você deve estar com uma pessoa doente em casa. Vamos sempre pensar que a pessoa está com um problema muito grave de saúde, deixou uma pessoa em casa moribunda, não sabe quanto tempo vai durar, ele está muito fixado naquela pessoa. Quem sabe se aquela pessoa não está passando por uma dificuldade muito grande? Então, quando a gente pensar isso, e aí isso é o raciocínio que dá, porque a vontade que a gente tem é lá esganar o camarada, né? Mas a gente não tem que ter essa vontade. Depois de um certo tempo, a gente vai treinando, já vem automaticamente esse desejo de compreender, de atender e de pacificar. E aí a gente vai ver que o jugo é suave, o fardo é leve, porque nada da vida, todo o trabalho que realizamos, seja remunerado ou não, é trabalho do Senhor. E há coisa melhor do que trabalhar, do que fazer alguma coisa para ser útil. Eu costumo brincar sempre nas minhas palestras, dizer assim: eu não vim aqui dar palestra, eu vim aqui confraternizar. Eu vim aqui trazer para vocês o meu amor, o meu carinho, o meu desejo de progresso para todos, que possamos ser felizes, possamos nos encontrar nos caminhos da vida, sempre bem-humorados, sempre com a elevação dos nossos sentidos mais nobres. Eu sempre estou pensando assim. Então, quando a gente pensa assim, a gente está confraternizando com todos. E aí a gente não tem interesse de fazer uma bela palestra, mas tem interesse de fazer uma palestra que seja útil e sirva para que a gente possa se melhorar e possa entender Jesus, né? Aceitando o jugo dele, que é suave, e o fardo que é leve. Isso vai nos remeter, voltamos então para a religião, porque a religião é a síntese da síntese. E Jesus, ele era cientista, ele era filósofo e ele era o mestre dos mestres dos conceitos mais religiosos, mais elevados da espiritualidade. Ele era um verdadeiro Cristo. Aqui a palavra Cristo tem o ungido, aquele que se elevou acima de tudo, aquele que venceu o mundo, aquele que superou as vicissitudes e que veio dar não uma lição para nós, mas um exemplo. Então, assim, olha, vem pelo meu caminho, fica do meu lado, né? Vem ver como eu faço, procura me imitar. No começo a gente fica imitando, vira um imitador. Depois a gente acostuma, a gente fica viciado em fazer o bem e aí fica fácil de fazer. Então, eu agradeço a vocês, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.